Bom, gente, bom fim de tarde, né? Quase noite já. Vamos dar início aqui à aula de Eletrofisiologia do Coração. Meu nome é Aclerton Pinheiro, sou farmacêutico, graduado na Universidade Federal do Ceará e sou professor de Fisiologia e Farmacologia já há um bocadinho de ano e vim dar aqui essa aula sobre essas características e propriedades eletrofisiológicas do coração. Como a gente vai ver, tem muita coisa para falar, mas é basicamente uma aula de fisiologia celular, sobretudo dos miócitos cardíacos, ou seja, das células que permeiam, que povoam o tecido cardíaco, sobretudo o miocárdio, né, a parte muscular do coração. Então vamos nós aqui. Aqui só para dar uma contextualizada, algumas considerações anatômicas bem rápidas, porque o nosso foco não é esse. Aqui tem a estrutura básica do coração, né? Bonitinho, como todo mundo conhece. Aqui realmente uma representação da realidade e aqui uma representação esquemática, né? Uma figura mesmo, um desenho. E aqui outro desenho agora com um corte que a gente pode ver, digamos, por dentro do coração. O coração nada mais é que uma estrutura tetracavitária, ou seja, ele tem 4 cavidades, sendo duas chamadas de átrios ou aurículas e outras duas chamadas de ventrículos. Os átrios são as câmaras que recebem o sangue e passam para os ventrículos. Os ventrículos são as verdadeiras bombas geradoras de pressão. É a partir da contração do músculo ventricular que o coração gera uma tensão e essa tensão gera uma pressão e essa pressão, óbvio, vai gerar um ΔP que vai ejetar o sangue no fluxo do leito de maior pressão, os ventrículos, para o leito de menor pressão, no caso, ou a aorta ou a própria artéria pulmonar. Você tem as válvulas também, né, que separam as câmaras, por exemplo. Você tem válvulas entre os átrios e os ventrículos, chamadas válvulas atrioventriculares. Você tem a mitral ou bicúspide do lado esquerdo e você tem a tricúspide do lado direito. E você tem as válvulas semilunares, a válvula aórtica do lado esquerdo e a válvula pulmonar do lado direito. Que é basicamente isso, só para nos situar, mas o que nos interessa é a partir de agora. O tecido cardíaco, ele tem 3 tipos celulares básicos, isso dentro do nosso contexto. O primeiro tipo celular, a gente vai chamar de células autoexcitáveis, que são as células marca-passo. Mais para frente vamos explicar mais detalhadamente sobre elas. Mas o que são células autoexcitáveis? De maneira geral, são células capazes de gerar despolarizações espontâneas, ou seja, são capazes de gerar fenômenos elétricos. Os locais cardíacos dessas células são os nós. Aí você tem os nós sinoatriais e o nó sinoatrial e o nó atrioventricular. Mas como a gente vai ver também, tanto o feixe de His quanto as fibras de Purkinje também tem um leve quê aí de células autoexcitáveis, em certas condições, sobretudo, que aí elas podem fazer algum tipo de batimento, chamado de batimento ectópico, mas também vou abordar isso mais para frente. O coração também é feito de células condutoras, que são outros tipos especializados de células. São células que são capazes de conduzir, como o nome já denota, potenciais de ação de uma maneira mais organizada e mais rápida. Ou seja, são capazes de distribuir fenômenos elétricos, aquilo que a gente chama de potencial de ação. Os locais cardíacos dessas células são vias internodais, aí a gente tem 3 feixes internodais, o anterior, o médio e o posterior. E você tem as fibras de His e Purkinje, sendo óbvio, tanto os feixes de His quanto as fibras de Purkinje, os tecidos condutores mais especializados, mais diferenciados. E
as fibras de Purkinje, sem dúvida, é a grande rede aí que distribui, sobretudo, o potencial de ação para os ventrículos. Também vamos ver mais detalhadamente para frente. E o coração tem um outro tipo de célula, que também são células excitáveis, todas essas são, células chamadas de contráteis. São os miócitos atriais e ventriculares propriamente ditos, que são células capazes de se contrair em resposta a eventos elétricos, ou seja, são as células, como a gente vai ver também, que fazem o chamado acoplamento excitação-contração, que é como elas geram a força para promover o aumento da pressão dentro do coração. E aí são localizadas na musculatura atrial e papilar e, obviamente, no ventrículo. Então, basicamente, são esses três tipos celulares. Células que geram o seu próprio fenômeno elétrico, ou seja, células capazes de gerar um potencial de ação, são lá, sobretudo, as células do nosso sino atrial. Células que conduzem, sobretudo os feixes condutores especializados, His e Purkinje, mas também não nos esqueçamos das vias internodais, que espalham o potencial de ação pelos átrios, sendo o feixe interatrial anterior ou feixe de Bachmann, que leva o potencial de ação do átrio direito, que é onde está o nosso sino atrial, para o átrio esquerdo. Então é ele que é responsável por espalhar espacialmente do átrio direito para o átrio esquerdo, esse feixe interatrial anterior, ou feixe de Bachmann. E as células contráteis que são os miócitos verdadeiros. Por exemplo, tanto as células do nó sinoatrial quanto as células das fibras de Purkinje, elas não possuem tantos filamentos contráteis, não possuem tantas miosinas, tantas actinas, justamente para elas ficarem mais especializadas no que elas se propõem, gerar o potencial de ação ou conduzir o potencial de ação. E já as células contráteis, sobretudo nos ventrículos, aí são células realmente bem desenvolvidas, com retículo sarcoplasmático desenvolvidos, com as miofibrilas desenvolvidas, com sarcômeros desenvolvidos. Então, continuando aqui, outra consideração anatômica importante para a gente são os discos intercalados. Aqui, ó, você tem uma célula cardíaca, você tem outra célula cardíaca, você tem outra célula, são miócitos conectados aqui, ó, em série e em paralelo, né, também, mas o que nos interessa são essas conexões em série aqui, ó. Essas conexões aqui, elas são chamadas de junções comunicantes. Macroscopicamente, a gente enxerga isso como vários discos intercalados. São zonas de contato íntimo entre dois miócitos. São o que a gente chama de sinapses elétricas. Ó, dando um zoom aqui, a gente pode ver que um miócito, a membrana de um miócito, toca a membrana de outro miócito. E aí, em cada membrana, expressa-se certas proteínas chamadas de hemiconexinas ou conexinas. Elas formam conexons que são canais e podem se abrir ou fechar e deixar passar íons. Um sódio passa, um potássio passa, um cálcio passa, ou pequenas moléculas como alguns segundos mensageiros, por exemplo, como o AMP cíclico, o IP3, alguns grupos fosfatos. Você tem aí uma intercomunicação íntima entre as células miocárdicas, entre as células cardíacas. E isso faz com que elas ajam como um sincício, ou seja, ajam como um órgão integrado e único. E como a gente vai ver, isso é muito importante para uma característica chamada de ritmicidade, que é a capacidade das células executarem, digamos assim, os mesmos fenômenos ao mesmo tempo, tanto fenômenos elétricos, como o potencial de ação, quanto fenômenos mecânicos, a contração muscular. Então, as junções gap, as junções comunicantes, elas servem a isso, para formar um sincício tecidual, ou seja, um tecido que funciona como um só. Aí você tem o sincício atrial e o sincício ventricular, porque lembramos que os átrios são separados dos ventrículos por um tecido fibroso, né? Por um feixe fibroso. E aí vai fazer com que
os átrios possam se contrair de maneira isolada dos ventrículos. E até é bom, como a gente vai ver mais para frente. Tá aqui mais uma vez mostrando esses canais, ó. E aí conecta um miócito a outro e eles podem, digamos assim, trabalhar juntos. Então vamos agora discutir um pouquinho sobre o sistema elétrico cardíaco. Eu já falei aqui mais ou menos. E aí eu tenho, ó, essa é a estrutura básica do sistema elétrico cardíaco. Aqui, ó, tem o nó sinoatrial, os feixes internodais, o nó atrioventricular, feixe de His, aí os ramos, ramo direito e ramo esquerdo, enfim, basicamente isso. Esse GIF mostra que o potencial de ação nasce aqui no nó sinoatrial e é espalhado ao longo de todo o coração. Trajeto do impulso. Então, discutir aqui um pouquinho o trajeto do impulso. A ordem dos números é basicamente a ordem do trajeto. Então, como eu falei, o potencial de ação ele é gerado por mecanismos iônicos, por alteração da dinâmica de abertura ou fechamento de certos canais iônicos específicos, que vamos abordar mais para frente. E aí você tem, ó, o nó sinoatrial inicia o impulso elétrico que se espalha pelos átrios. Vem aqui, ó, se espalhou aqui. Aqui o feixe interatrial anterior, como eu falei, ó. Que ele vai lá para o átrio esquerdo, pega do átrio direito e vai para o átrio esquerdo. Aí, ó, pelos feixes internodais, posterior, médio e anterior, até o nó do átrio ventricular. Pelo feixe interatrial anterior, ou Bachmann, vai para o átrio esquerdo, como eu já falei. Ó. O impulso chega no nó, chega aqui no ponto 6, e sofre um leve retardo aí, de quase 9 milissegundos. Então é um retardo aí considerável, sobretudo no contexto fisiológico. Depois do nó, os impulsos eles vão para o feixe atrioventricular, essa região aqui, ou o feixe comum de His. Aí depois se ramifica tanto no feixe direito, esse aqui, ó, que óbvio vai levar o potencial para o lado direito, e o feixe esquerdo, que vai levar para o lado esquerdo. Então é basicamente isso que nos interessa. Esses eventos finais levarão à contração dos ventrículos e à ejeção do sangue através das válvulas semilunares, da aórtica lá e da pulmonar que eu falei. É basicamente isso. E aí a gente tem o nó sinoatrial. Vamos dar uma olhadinha aqui mais detalhadamente nessa região. Como eu falei, ela fica bem aqui, ó. Dá o zoomzinho aqui para a gente ver, ó. Então, o nó sinoatrial, essa região aqui, ela tem algumas células, alguns agrupamentos celulares que têm uma capacidade de gerar o potencial de ação por si só. São células automáticas, são elas que dão a automaticidade cardíaca, como a gente vai ver. Mas, como eu disse também, existem outras células que podem gerar esse automatismo. Mas por que que o nó sinoatrial ele é o principal? Porque ele é aquele que dispara mais rápido, como a gente vai ver. E quem dispara mais rápido marca o passo do coração, ou seja, marca o ritmo, marca a frequência cardíaca. É por isso que a frequência cardíaca do coração, ou seja, de todas as células cardíacas, é determinada pela atividade do nó sinoatrial, porque ela é a região que dispara mais rapidamente, numa frequência intrínseca de disparo maior. E aí ela é interconectada, ó, com as células musculares, com os miócitos atriais do lado direito, ó, por aquelas junções comunicantes que eu havia falado. Basicamente isso. E o nó atrioventricular, olhando mais de perto. Tá aqui, ó, o nó atrioventricular, essa regiãozinha aqui, ó, bonitinha. Dando um zoom nela, a gente pode notar que existem três regiões no nó atrioventricular. Tem uma região chamada de AN, ó, o nome já diz, ó, é uma região transicional entre o átrio, entre os feixes internodais, ó, do átrio, que saem lá do nó sinoatrial, aqui, ó, e o próprio nó. E a região central do nó,
que é chamada de região N, e a região mais inferior, que é uma região transicional entre o feixe de His, que é chamada de região NH. A região que tem realmente o retardo, ou seja, que tem uma resposta mais lenta, é a região N propriamente dita. A região AN, como ela ainda tem algumas características das vias internodais, ela ainda é relativamente rápida, e como essa região também, região NH, também tem algumas características transicionais com feixe de His, você tem uma certa velocidade. Então, a região N é a região do nó atrioventricular propriamente dita. É aqui que o retardo é feito, e esse retardo, como a gente vai ver também, é feito pelas características dessa região, que possuem, por exemplo, menos junções comunicantes, então espalham o potencial de ação de maneira mais tímida, de maneira menos intensa. Também tem uma densidade de canais iônicos um pouco diferente dessas regiões aqui, ó, das vias internodais e do feixe de His, que são canais iônicos que geram uma resposta de potencial de ação lento. Um pouco mais canais IF, que são canais lentos, canal de cálcio do tipo L, que é um canal lento. Não tem, por exemplo, canais de sódio. Os canais de sódio rápidos, os NAVs, eles são os canais de sódio que deflagram uma resposta mais rápida. Aí você tem esses canais nas vias internodais, você tem esses canais no feixe de His, nas fibras de Purkinje, nos próprios miócitos atriais e ventriculares. É por isso que esses outros tecidos que eu acabei de citar, tirando o nó, eles têm uma resposta rápida. Já os nós, tanto o nó sinoatrial quanto o nó atrioventricular, tem uma resposta mais lenta, por essas características que eu citei. Vou falar desses canais mais para frente. Então, como eu tinha dito, ó, a velocidade de condução do potencial de ação, ela difere nas diferentes regiões, óbvio, por essas características iônicas, tanto de junções comunicantes quanto da expressão de canais iônicos diferentes. No nó sinoatrial eu tenho 0,05 metros por segundo, ou seja, é bem lento. Nas vias atriais eu tenho ó, 1 milissegundo, 1 metro por segundo, já aumentou. No nó atrioventricular volta, é uma resposta muito parecida com o nó sinoatrial, praticamente. Feixe de His já aumenta, equivalente às vias internodais. Sistema de Purkinje aumenta para 4. E no músculo ventricular, basicamente, na mesma magnitude de velocidade das vias atriais. Então essa é a dinâmica, sendo o sistema de Purkinje, sem dúvida, o sistema condutor especializado com a maior velocidade, justamente pelas características iônicas que eu também já citei de maneira geral e vou detalhar mais para frente. E aí o resumo é isso. O potencial de ação, ele se inicia aqui, ó, no nó sinoatrial, aqui, ó. Vamos aqui. Ele vai se espalhando através dos átrios pelos feixes internodais e pelos próprios miócitos atriais, só que os miócitos atriais não conduzem tão rápido quanto as vias internodais, e vai se espalhando até chegar aqui, ó, no nó atrioventricular. Chegando no nó atrioventricular, essa despolarização passa pelo feixe, ó, que comunica os átrios aos ventrículos, o feixe atrioventricular, conhecido também como feixe comum de His, é o início do feixe de His, digamos assim, e aí vai passando, ó, vai despolarizando aqui através do septo interventricular, ó, vai descendo, 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 até chegar no ápice do coração. Chegou no ápice do coração, o potencial de ação ele é distribuído pelas fibras de Purkinje, ó, tá aqui, ó, e vão voltando agora do ápice para a base, a partir do ápice. A primeira região que se contrai do coração é justamente essa região aqui, ó, que é a musculatura papilar, justamente porque o ventrículo ele vai começar a gerar pressão e ele vai jogar o sangue de volta para os átrios. E aí a musculatura papilar primeiro se contrai, porque é na musculatura papilar que estão inseridas as cordas tendíneas ou cordoalhas tendíneas. E aí são as cordas que seguram as válvulas atrioventriculares, tanto a mitral ou bicúspide como a tricúspide, para não haver refluxo, regurgitação de sangue, o sangue voltar
dos ventrículos para os átrios. É por isso que a primeira região do coração que se contrai é a musculatura papilar, já para dar esse suporte fixo, rígido, para o abaulamento que as válvulas atrioventriculares sofrerão. Então é basicamente isso. Agora vamos ver uma animação que fica melhor de explicar, né? Uma maneira mais dinâmica da gente ver. E aí correlaciona também com o eletrocardiograma. Então, ó, o potencial de ação é gerado aqui no nó, ele se espalha rapidamente no nó sinoatrial, se espalha rapidamente e chega no nó atrioventricular. O feixe de Bachmann, ou feixe interatrial anterior, leva para o átrio esquerdo. Chegou no nó, tem aquele retardo, justamente para os átrios se contraírem antes e darem aquele enchimento adicional. Vou até pausar aqui para ficar melhor. Ó, vou controlando que fica melhor. Espera aí, deixa eu ver aqui. Pronto. Ó, o nó sinoatrial despolarizou, espalhou esse potencial de ação até chegar no nó atrioventricular. Chegou, óbvio, como o átrio acabou de ser despolarizado, ele vai sofrer um fenômeno contrátil. Ele vai. E aí, quando o átrio contrai, ó, mandando para o átrio esquerdo a informação, aí o átrio vai contrair. Ó. Quando o átrio contrai, ó, o átrio contraiu. O átrio jogou aqueles 30 a 20% adicional de sangue para o enchimento ventricular. O ventrículo, teoricamente, não precisa da sístole atrial, sobretudo em condições de repouso, né? A pessoa está aqui no estado basal, como eu estou agora sentado. Agora, se você estiver no exercício físico, aí o enchimento ventricular, ele realmente é muito impactado pela sístole atrial. Cerca de 50% até 60% do ventrículo é enchido assim, em condições de estresse hemodinâmico, né? Então, voltando. O nó retarda justamente para o átrio se contrair antes do ventrículo, justamente para ele se encher adicionalmente, como eu falei. Uma vez esse retardo tendo feito, o potencial de ação é espalhado para o feixe de His, e aí entra para o ramo direito e o ramo esquerdo. Ó. E aí vai descendo no septo, ó, ao longo do septo, da base para o ápice. Aqui não há contração ainda, óbvio, né? Só há espalhamento do potencial. Aí, chegando no final aqui da ápice do coração, do coração, você tem a ativação primeiramente da musculatura papilar, que não está encoberta aqui, óbvio, e para dar aquela rigidez para as cordas tendíneas darem conta aí do abaulamento das válvulas atrioventriculares, como eu falei. Então é basicamente isso. Ó, o ventrículo contraiu agora, do ápice para a base, e ejetou o sangue tanto na aorta, no lado esquerdo, quanto na artéria pulmonar. É basicamente isso. Acho que deu para ter uma boa ideia, mais ou menos, de como essa dinâmica funciona. Então, continuando, alguns conceitos e considerações iniciais em eletrofisiologia, porque agora a parte eletrofisiológica vai começar pesada. Então, alguns conceitos e definições eletrofisiológicas são importantes. Aqueles conceitos que todo mundo sabe, mas é bom tanto relembrar, aprofundar e melhor aplicar para o coração, porque a gente pode até entender como um neurônio gigante, um axônio gigante de Lula despolariza, como neurônios normalmente despolarizam, como músculos esqueléticos despolarizam, porém o coração, ele é uma entidade bem única mesmo. Não poderia ser diferente, né? E única por quê? Porque ele é muito mais complexo do que qualquer outro tecido excitável. Só para a gente ter uma ideia, no coração existem mais de pelo menos 15 canais iônicos que regulam a excitabilidade cardíaca de maneira geral. Eu não vou falar de todos os canais, vou falar dos principais, entendeu? Alguns são mais importantes que outros, sobretudo em determinados fenômenos. Por exemplo, alguns canais são mais importantes para gerar o automatismo, outros canais são mais importantes para gerar a ritmicidade, outros canais são mais importantes para gerar o platô,
outros canais são mais importantes para despolarização rápida, para despolarização lenta, para repolarização transitória. Então vai depender do contexto. E em diferentes momentos e em diferentes locais, a gente vai ter canais fazendo coisas. Mas é basicamente isso. Os canais abrindo, horas fechando, ora permitindo a entrada de cátions ou ânions, ora permitindo a saída de cátions, ou seja, o influxo ou efluxo de cátions e ânions que regulam a maneira que o coração se comporta eletricamente falando. Então, em essência, é simples. Ou está entrando um cátion, ou está saindo, ou está entrando um ânion, ou está saindo. Porém, a maneira tanto espacial, ou seja, o local específico, quanto o tempo, o momento que isso acontece, é que revelam toda a beleza dos fenômenos. Então, o primeiro conceito é a despolarização. Despolarizar nada mais é do que diminuir o potencial de repouso. O que é o potencial? Potencial é a diferença. Se eu estou falando de potencial elétrico, óbvio, então é a diferença elétrica, é a diferença de carga, é a diferença de voltagem. Então, quanto maior o potencial, quanto maior a diferença de cargas, maior a negatividade interna da membrana. Como a gente lembra das aulas base de eletrofisiologia, o interior da célula geralmente é negativo, por dois motivos básicos. Porque, primeiro, a célula está perdendo potássio constantemente. Existem canais de vazamento de potássio, gerando uma corrente catiônica de efluxo. Ou seja, eu estou perdendo carga positiva. Então, se a célula está constantemente perdendo carga positiva, ela é negativa. Ela tende a ser negativa no seu interior. E existem também alguns ânions maiores, como ânions de grupos fosfato ou, ou ânions das proteínas mesmo, dos grupos carboxílicos das proteínas. Então, existem proteínas, existem aminoácidos, existem outros grandes ânions dentro da célula, gerando o que a gente chama de efeito Donan, que é um efeito de represamento de carga negativa dentro da célula. Em geral, a célula é mais negativa, e com os miócitos cardíacos não é diferente. Então, despolarizar é desfazer a polarização, é desfazer essa polaridade. E como é que eu desfaço essa polaridade? Diminuindo o potencial de repouso. Tem muita gente que confunde. Despolarizar não é aumentar o potencial? Não, aumentar o potencial é tornar mais negativo. Despolarizar é tornar menos negativo. E quanto menos negativo eu torno, mais eu me aproximo de zero. Quando eu me aproximo de zero, eu fiz o quê? Eu tirei a polaridade, eu tirei a separação de cargas. Por isso eu diminuí o potencial de repouso. Ou seja, é quando o interior da membrana vai ficando menos negativo ou mais positivo. E a despolarização geralmente acontece por dois motivos. Pode acontecer por mais, mas no contexto cardíaco pode acontecer por dois motivos. Ou porque eu aumentei o influxo de cátions, ou seja, a entrada de cátion, ou a entrada de sódio, ou a entrada de cálcio, ou porque eu diminuí o efluxo de cátions, ou seja, eu diminuí a saída. Influxo é a entrada, efluxo é a saída, geralmente de potássio. Então, são as duas grandes maneiras que o coração, que o miócito cardíaco usa para se despolarizar. Ou ele abre canais de cátions, para deixar os cátions entrarem, ou ele fecha canais de cátions que estavam saindo. Resumindo, ou ele abre um canal de sódio ou de cálcio, ou ele fecha um canal de potássio. É basicamente por isso. E a repolarização, se despolarizar é desfazer a polaridade, ou seja, diminuir o potencial de membrana no repouso, repolarizar é o quê? É eu voltar ao meu potencial de repouso. Então, quando eu despolarizo, eu tenho que voltar para aquela polarização. Esse ato de voltar para minha polarização é a repolarização.
Ou seja, é quando o interior da membrana volta à negatividade do repouso. Por exemplo, suponhamos que a membrana estava a menos 90 milivolts. Aí ela sofre um fenômeno de despolarização. E aí ela passa de menos 90 para menos 60, ou seja, ela diminui o potencial de repouso. E aí, desse menos 60, ela volta para menos 90. Então, essa volta de menos 60 para menos 90 é a repolarização. E ela acontece por dois motivos, que é basicamente o contrário aqui da despolarização. O aumento do influxo de ânions, ou seja, carga negativa está entrando, ou a diminuição do efluxo de cátions, geralmente o potássio. Não, no caso aqui seria aumento, né? O aumento do efluxo de cátions, é verdade. O aumento do potássio. Então aqui, ó, tá trocado, só para deixar claro. E a hiperpolarização, acho que eu dei um Ctrl C aqui e acabei esquecendo de alterar. E aí você tem a hiperpolarização. A hiperpolarização é o aumento do potencial de membrana em níveis maiores que o repouso. Ou seja, se antes estava menos 90, um exemplo que eu dei, você levar o potencial de menos 90 para menos 110, menos 120, isso é hiperpolarizar. Ou seja, é quando o interior da membrana fica mais negativo do que o repouso. E acontece por dois grandes motivos. Primeiro, excesso de influxo de ânions, ou seja, muito parecido com o que acontece na repolarização, e excesso de efluxo de cátions, geralmente potássio. Então, ó, esse 2 aqui era para estar aqui também, viu? Ó, só para corrigir. Então, tanto um excesso de efluxo de cátions, ou seja, eu abrir canais de potássio, aí eu deixo mais potássio sair, e aí eu posso ou repolarizar ou hiperpolarizar. O que é que vai dizer se eu estou repolarizando ou se eu estou hiperpolarizando? É o nível de potencial de repouso. Se eu aumentar, se eu for para um nível maior do que o potencial de repouso, eu hiperpolarizei. Eu repolarizei demasiadamente, em excesso. Agora, se eu só voltar para o nível de repouso, eu só repolarizei. Por isso que eu tive cuidado também de colocar o termo excesso. Então, é basicamente isso. São os três conceitos iniciais que a gente precisa para entender alguns fenômenos elétricos do coração. E aí, nós temos algumas propriedades que o músculo cardíaco tem. A primeira é a excitabilidade, que todo tecido excitável tem. Não é uma característica inerente ao coração, exclusiva do coração. Mas o coração tem isso de maneira bem diferenciada e de uma maneira bem especializada. Evoluiu muito bem essa capacidade dos miócitos serem excitados. Então, a excitabilidade nada mais é do que a capacidade que o tecido cardíaco vai ter de reagir ou responder quando estimulado, ou quimicamente, porque tem receptores, ou eletricamente. Ou seja, é a capacidade de se excitar quando estimulado. Esse efeito ele é possível devido a dois motivos. Primeiro, a presença de receptores ionotrópicos, que são aqueles canais regulados por ligantes, ou receptores metabotrópicos, que são aqueles canais, que são aqueles receptores que alteram segundo os mensageiros. Proteínas G, por exemplo. Então, receptor da noradrenalina é metabotrópico, receptor da acetilcolina também é metabotrópico, a gente tem basicamente isso. E o segundo critério é a presença de canais iônicos dependentes de voltagem. Então, a presença de receptores ionotrópicos ou metabotrópicos faz responder quimicamente, e a presença de canais iônicos dependentes de voltagem faz responder eletricamente. Simples assim, simples assim. E uma outra característica, que também não é exclusiva do coração, porém o coração também leva essa característica para um outro nível, é o chamado automatismo. Então, automatismo nada mais é do que a capacidade do tecido gerar seus próprios estímulos elétricos, independente de qualquer influência externa. Então, o coração ele bate não porque o simpático está mandando ele bater, não porque o sistema nervoso autônomo esteja mandando ele bater. Ele bate porque é uma propriedade inerente a ele. Ele gera o seu próprio potencial de ação. Ele tem essa capacidade. E a ela é dada o nome de automatismo.
E aí, Cleiton, então o que o simpático ou o parasimpático fazem? O que a noradrenalina ou a acetilcolina fazem? Modulam esses fenômenos elétricos criados pelo próprio coração. Levam eles para um nível maior, ou seja, mais rápido, digamos assim, que seria o simpático, ou um nível menor, um nível mais de boa, mais relaxado, que seria o parasimpático. Mas também vamos ver isso no final da aula. Ou seja, é a capacidade de gerar seus próprios potenciais de ação. Então, não é só o tecido cardíaco. Células intersticiais de Carral têm essa propriedade. Algumas células marca-passo, por exemplo, no núcleo supraquiasmático lá do hipotálamo. Então, nós temos células marca-passo no corpo todo. Músculo liso tem, o TGI tem muita célula marca-passo, os movimentos peristálticos, né? Aquele complexo motor mioelétrico são fenômenos de despolarização espontâneas, as chamadas ondas lentas lá dos músculos do TGI. E quando elas vão se acumulando e geram e atingem o limiar, aí elas geram uma espícula, um potencial em espícula, e aí você tem uma contração peristáltica. E isso mesmo na ausência de nenhum estímulo, na ausência de comida, na ausência de nada. E isso é uma propriedade também inerente do músculo liso. Enfim, esse efeito ele é possível devido à presença de canais iônicos especiais ativados em potenciais de membrana mais altos, ou seja, mais negativos, como a gente vai ver. O canal IF, por exemplo, e o ICAT. O canal IF é um dos principais. É ele que puxa o bonde, digamos assim, da automaticidade. O ICAT pega o bonde andando e dá mais uma caminhadazinha e faz o negócio acontecer. Existem outros canais, como a gente vai ver também. E eu tenho um outro fenômeno, uma outra propriedade também feita pelo músculo cardíaco, chamada de condutividade. É óbvio, aqui eu gero, aqui eu posso responder ao meio e aqui eu conduzo o fenômeno que eu gerei. Então, condutividade nada mais é do que a capacidade de espalhar, óbvio que de uma maneira ordenada, de uma maneira bem organizada, os estímulos que eu criei, os potenciais de ação. E esse efeito é possível, obviamente, pela presença dos canais dependentes de voltagem e uma distribuição espacial específica dos chamados feixes de condutores. Então, o feixe de His, as fibras de Purkinje, as vias internodais e as próprias junções comunicantes também contribuem para essa condutividade, ou seja, a capacidade que eu tenho de espalhar, de mandar esses estímulos elétricos para outras regiões, para outros lugares, para excitar outras células. E por último, mas não menos importante, uma capacidade também muito, muito boa e chibata que o coração tem, chamada de ritmicidade. A ritmicidade, o nome já meio que denota, é a capacidade de manter uma organização temporal cíclica regular. Ou seja, é uma capacidade de manter aqueles fenômenos sendo repetidos, de eu reproduzir novamente esses fenômenos num tempo específico, com oscilações específicas, com períodos específicos. Ou seja, é a capacidade de fazer com que as diversas células façam as mesmas coisas naquele mesmo tempo. Então, negada, vamos se contrair agora e todo mundo se contrai junto. Negada, daqui a 3 segundos a gente faz de novo. Bora. Daqui a 3 segundos de novo. Daqui a 2 segundos de novo. Então, tem um ritmo, tem um padrão temporal, tem uma orientação no tempo e não só no espaço. E, obviamente, esse efeito é possível porque eu tenho junções, as junções comunicantes, como eu falei, e também eu tenho aquele sistema de condução que eu falei. Um sistema rápido e eficiente que vai espalhar os potenciais de ação num curto intervalo de tempo. Então, as células vão ser comunicadas quase que ao mesmo tempo, e aí elas vão estar no mesmo ritmo, no mesmo tom. Mas como a gente pode imaginar, são 4 propriedades que o coração tem que estão ligadas. Então, a automaticidade, a condutividade, a excitabilidade e a ritmicidade. Todas essas propriedades estão
conectadas e elas fazem o coração ser o órgão extremamente eficiente que é. E aqui, só para encerrar, é para mostrar justamente aquilo, ó, as correntes são espalhadas, ou seja, tanto a condutividade quanto a ritmicidade ocorre por isso, pelo sistema de condução especializado do coração e pelas junções intercelulares comunicantes aqui, ó. São zonas de baixa resistência e ajudam a célula A saber o que está acontecendo com a célula B, a saber o que está acontecendo com a célula C, e isso vai espalhando o potencial de ação de uma maneira bem regular. Continuando, agora entrando mesmo nessa questão dos potenciais de ação, vamos falar basicamente dos tipos de respostas elétricas que o coração tem. Aqui, ó, mostrando os diferentes tipos de potenciais de ação no músculo liso. Como a gente pode ver, existem vários tipos de potenciais de ação. Ó, o nó tem um padrão específico, o músculo atrial tem outro, o nó atrioventricular tem outro, o feixe atrioventricular, as fibras de His, as fibras de Purkinje, o músculo ventricular, cada um tem o seu padrão. Alguns padrões são parecidos, por exemplo, se você pegar um padrão de potencial de ação aqui das fibras de Purkinje com o músculo ventricular, ó, você tem um padrão bem parecido, ó, uma curva bem parecida com as fibras de His também, ó, os feixes de His também. Porém, isso varia desde, por exemplo, do átrio para o ventrículo, né, quanto dentro do próprio ventrículo. Você tem regiões mais endocárdicas, ou seja, mais internas, com um padrão específico. Você tem regiões mais epicárdicas, ou seja, mais superiores, com um traçado específico também. Então, não é só uma diferença entre um átrio e um ventrículo, uma fibra de His e um nó, entendeu? Não. Tem também padrões dentro do próprio tecido, dependendo da região. Se for na região subendocárdica, você tem um perfil. Se for na região epicárdica, você tem outro perfil. Mas isso não nos interessa tanto quanto outras questões. Então, de maneira geral, eu posso dizer que no coração existem dois tipos de potenciais de ação, a despeito dessas características. De maneira geral, existem dois tipos de potenciais de ação. A primeira resposta é chamada de resposta lenta, e ela é característica dos tecidos intrinsecamente autoexcitáveis. Logo, são os nós, tanto o nó sinoatrial quanto o nó atrioventricular. Novamente, não que um feixe de His não possa, não que uma fibra de Purkinje também não possa. Porém, essa resposta lenta, ela é característica dos nós, sobretudo dos nós. Tanto as fibras dos feixes de His e Purkinje, elas podem adquirir uma característica de autoestabilidade, mas em contextos específicos. Num contexto fisiológico, a resposta lenta é encontrada apenas nos nós, no nó sinoatrial e no nó atrioventricular. E o traçado elétrico dela é basicamente esse aqui, ó. Você tem algumas fases. Aqui é a fase 4, que eu didaticamente dividi em 4.1 e 4.2. Aí você tem uma deflexão positiva chamada de fase 0. Você tem uma deflexão negativa chamada de fase 3 e volta para a fase 4. Então a resposta lenta tem três fases: a fase 4, a fase 0 e a fase 3. A fase 4 é uma despolarização lenta. Toda deflexão positiva, ou seja, toda subida é uma despolarização. E toda descida é uma repolarização. Entendeu? Só para ficar mais claro. Subiu, despolarizou, desceu, repolarizou. Então, a fase 4 é uma despolarização lenta, ó. Notem aqui. A fase 0 já é uma despolarização um pouco mais rápida. Chegou aqui, voltou, começou a repolarizar. Repolarização, ó, e aí começa tudo de novo. Essa é uma resposta típica do nó sinoatrial e do nó atrioventricular. É a chamada resposta lenta, ou um potencial de ação lento.
Agora vamos explicar mais ou menos como ocorre ele. Aqui eu vou detalhar os canais, então vamos um pouquinho mais devagar. Ó, eu disse que aquela fase 4 era a chamada despolarização lenta. O nome técnico dela é despolarização diastólica lenta. Diastólica porque, óbvio, ela ocorre durante a diástole. E aí é uma despolarização muito lenta, ou seja, é uma diminuição lenta e gradual do potencial de repouso, que ele vai lentamente se aproximando do limiar de excitação da célula do nó sinoatrial. Suponhamos que eu esteja falando de uma célula do nó sinoatrial. Eu separei em dois momentos aqui a fase 4, em duas subfases, digamos assim. A gente tem aqui, ó, a fase 4.1, essa daqui, ó, essa primeira deflexão, ou a primeira metade. Então a fase 4.1 seria essa primeira metade. Quem é que gera essa resposta 4.1 aqui? Esse primeiro traçado é um canal iônico específico chamado de IF. Esse canal IF, ele é chamado de canal Funny, porque o funny é de curioso, de engraçado, justamente porque esse canal, quando ele foi descoberto, viu-se que ele era um canal de sódio aberto por hiperpolarização. Ele é da família dos canais HCN. Só para complementar, existem 4 isoformas desses canais IF. Aí você tem o HCN 1, 2, 3 e 4. Sendo as isoformas encontradas no coração A1, A2 e A4. Sendo novamente a mais importante e a mais abundante a forma HCN4, a isoforma 4, que realmente é a mais abundante, sobretudo nos nós. Então o canal IF foi descoberto há uns 35, 36 anos atrás, quando se estudavam justamente esses processos automáticos do nó. E viu-se que esses canais eles se abriam por uma hiperpolarização, porque o normal dos canais de sódio tradicionais, ditos rápidos, são uma abertura em decorrência de um fenômeno despolarizante. Ou seja, a membrana despolariza, atinge um certo valor e esses canais de sódio eles se abrem. Aqui é o contrário, a membrana se hiperpolariza e aí os canais de sódio se abrem. Então eles são os canais abertos por hiperpolarização, justamente para conectar a repolarização do batimento passado com a despolarização dos novos batimentos, do novo batimento. Então esse canal aqui, sem dúvida nenhuma, é um dos mais importantes, porque de maneira didática, é como se ele percebesse a repolarização. Então, a repolarização anterior está repolarizando, repolarizando, repolarizando. Repolarizou aqui, à medida que a repolarização vai acontecendo e o potencial vai chegando em níveis maiores, ou seja, mais negativos, o canal IF vai se ativando. Então, suponhamos que chegou em menos 70, aí ele se ativa, e aí ele fica conduzindo o sódio. O sódio fica entrando, 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 e aí menos 70, menos 65, menos 60, menos 55, menos 50. Chegou em menos 45, ó. Ele, vamos colocar assim, ele fez a parte dele, que ele diminuiu um pouco o potencial de repouso, aproximando ele um pouco do limiar, né? Um pouco lá do potencial limiar, que é o potencial de membrana necessário para produzir um potencial de ação. Essa é a definição de potencial limiar. Ó, essa corrente IF, essa setinha para cima, significa que é um aumento dessa corrente. Então, na fase 4.1, eu tenho um aumento da corrente IF, desse canal Funny aqui. E, ou seja, é uma corrente lenta de influxo de sódio. Ou seja, é uma corrente que faz o sódio entrar. Pessoal, eu vou ser redundante em alguns momentos, justamente porque eu vou detalhar muito, eu vou num nível um pouco maior, justamente para a gente tentar vislumbrar um pouco da complexidade que é o coração. Mesmo assim, eu não estou falando tudo, eu não estou indo no nível absurdo. Acredite ou não, eu estou indo no nível de médio para um nível hard aqui, mas ainda dá para aumentar e aprofundar muito mais.
Mas então, eu só estou indo aqui para a gente ter uma ideia acerca do grau de complexidade que é o funcionamento elétrico do coração. Então, resumindo, essa deflexão inicial, essa primeira metade da fase 4, que eu chamei de 4.1, ela é dada pela abertura do canal IF, que é um canal de sódio lento aberto por hiperpolarização. Uma vez que chega mais ou menos nesse nível de potencial aqui, suponhamos que seja menos 50, menos 45, por exemplo, só didático, outro canal se abre e vai ser responsável por dar continuidade nessa diminuição do potencial rumo ao limiar. É a fase que eu chamei de 4.2. E qual é o canal que está mais envolvido com essa fase? É o chamado canal ICAT. Esse canal ICAT, que promove essa corrente ICAT, é chamado de canal transiente de cálcio. É um canal de cálcio do tipo T, que promove uma corrente baixa, porém bem rápida, ou seja, ele se abre e fecha rapidamente. Por isso que o nome, ó, transitório, ele é um VOC. VOC significa canal operado por voltagem. O IF é um canal operado por voltagem, só que é por hiperpolarização. O ICAT é também um VOC, só que ele é por despolarização. A despolarização inicial que o IF, digamos assim, promoveu. Então é como se o IF passasse a tocha da despolarização para o ICAT. Ele abre o ICAT, entendeu? A despolarização proveniente do IF abre o ICAT. É óbvio que o IF não fica totalmente fechado aqui nessa segunda parte. Ainda assim, tem alguns IF, mas a corrente IF aqui, ó, no primeiro segmento, na primeira metade, ela é muito maior do que a corrente IF aqui. Porque à medida que você vai despolarizando, os canais IF vão se desligando, se inativando. E aí você tem essa dinâmica. Então o ICAT promove esse grau de deflexão da segunda metade. Cleiton, mas como é que você está fazendo essas afirmações? Isso foi feito. Esses achados, esse contexto, esse entendimento, ele foi promovido usando-se antagonistas. Você vai usando antagonistas do IF, a ivabridina, por exemplo. Você vai usando antagonistas do ICAT, do canal de cálcio tipo T, e você vai vendo o comportamento dessas células excitáveis. Se eu usar um antagonista IF, eu retardo, eu causo abolição do potencial diastólico lento, ou da geração do potencial de ação, entendeu? Então viu-se isso. Aí existem, concomitantemente a isso, outras correntes também importantes, outros canais. Sem dúvida nenhuma, um outro fenômeno que acontece durante essa fase 4, que também é importante, é a desativação de alguns canais de potássio, ou de algumas correntes de potássio, né? É o fechamento desses canais e a desativação das correntes, falando de um ponto biofísico mais correto. Aí você tem uma diminuição da corrente IKR, que é um outro tipo de canal. Você tem um canal de potássio que é chamado de canal de potássio com retificação retardada. Ele tem dois componentes, esse canal. Ele é um VOC também, é um canal operado por voltagem. Esse IK, ele tem dois componentes, o IKR e o IKS. O R é de rapid, o S é de slow, ou seja, é uma corrente um pouco mais rápida no tempo, ou seja, assim que o canal se abre, ela, né, deixa o potássio vazar. Essa aqui é um pouco mais lenta, assim que o canal se abre, vai se abrindo lentamente e a corrente vai vazando aos poucos. De maneira didática é isso. E essas duas correntes elas vão sendo desativadas ao longo da fase 4. Então, ó, eu tenho dois fenômenos aqui, a priori. Eu tô com um influxo de cátions, um influxo de sódio pelo IF, um influxo de cálcio pelo CAT, o canal de cálcio tipo T, e eu tenho uma diminuição do efluxo de potássio, porque o IKR e o IKS estão se fechando. Paralelo a isso, eu também tenho um outro. Não sei a resposta. O meu Google.
Ativou sozinho do nada. Paralelo a isso, eu tenho um outro fenômeno também importante, que é... porque deve ter ido pro final, mas depois eu boto. Que é o funcionamento do trocador de sódio e cálcio. Mas eu falo isso mais pra frente. Mais pra frente aqui nesse mesmo slide. Então, ó, o ICAT vai promovendo essa despolarização adicional. Chegou aqui, ó, esse ponto aqui é o chamado limiar. Quando o potencial de repouso, quando o potencial de membrana toca nesse nível de potencial, nesse nível de voltagem da membrana, aí ele atinge o limiar e aí gera-se o potencial de ação. O início do potencial de ação do nosso sinoatrial é caracterizado por essa deflexão aqui, ó. E é feito elevado, é consequência da abertura dos canais de cálcio agora do tipo L. É a fase 0, é a despolarização ascendente. Então, essa fase 0, ela é determinada pela abertura do ICAL, que é um canal de cálcio do tipo L. O L vem de lento. Também é uma corrente de influxo, óbvio. E é um VOC também, que é um canal de cálcio também aberto por despolarização. Então, resumindo, ó, sódio entra aqui nessa primeira metade, sobretudo. Cálcio entra aqui nessa segunda. Paralelo a isso, o potássio vai deixando de sair. Chegou aqui no limiar, abre-se o canal de cálcio do tipo L e o cálcio começa a entrar. E aí você tem uma subida mais íngreme, uma despolarização um pouco mais rápida, se você comparar com a diastólica lenta, da fase 4. Essa é a fase 0. Chegou aqui, começa a repolarização. Quem é que puxa a repolarização, chamada de fase 3, é um outro canal de potássio, né? Que a gente já viu ele aqui. São os canais de potássio com retificação retardada, o IKR e o IKS. Então, eles voltam a serem ativados aqui. E aí, ó, o IKR e o IKS deixam o potássio vazar, vai saindo potássio, e o potencial vai retornando aos seus valores mais negativos. Chegou aqui, menos um exemplo, 65, os canais IF voltam a se abrir e aí eles conectam essa repolarização do batimento anterior com a despolarização do batimento seguinte. Então o IF, ó, como eu disse, ele é o link entre o batimento passado e o novo batimento. Então eu posso dizer que o que faz o coração se contrair ou despolarizar foi a repolarização passada. Então vira um jogo cíclico. Ele repolariza e a repolarização leva à despolarização. Ele despolariza, a despolarização leva à repolarização e assim vai. Então são umas ondas, uma série de ondas cíclicas de alterações elétricas despolarizantes e repolarizantes, sendo que o IF é o principal canal que conecta essa repolarização e a despolarização. Ou seja, é o canal IF que garante que ao final da repolarização sempre vai haver uma nova despolarização. Se isso não é bonito, se isso não é maravilhosamente lindo, eu não sei o que é mais, viu? E aí tem outras coisas aqui chamadas de potencial. Potencial é ótimo. Período refratário absoluto e período refratário relativo. Vou falar deles mais para frente. E, como eu tinha dito, existem outras correntes aqui também. Ó, você tem a diminuição da... Aqui era o contrário. Você tem um aumento desse trocador de sódio e cálcio e você tem a diminuição da atividade da bomba de sódio e potássio. Então, esses fenômenos eles contribuem também para a despolarização. O trocador de sódio e cálcio, dependendo da isoforma dele, né? Por exemplo, ele coloca 3 sódios para dentro e um cálcio para fora. Resumindo, é como se ele colocasse um sódio para dentro, uma carga positiva para dentro. Então, quanto mais cálcio entrou, e o cálcio entra aqui, ó, nessa despolarização, mais o NCX, que é essa isoforma aqui, ó, NCX, o trocador de sódio e cálcio,
ele trabalha. E aí, quanto mais ele trabalha, mais ele despolariza também. Então, ele também contribui. Óbvio que a contribuição dele não é tão importante quanto o IF, o ICAT e a desativação das correntes de potássio, mas ele contribui. Lembrando que aqui seria um aumento dessa corrente e uma diminuição da bomba. A bomba também é eletrogênica, só que a bomba é eletrogênica no outro sentido. A bomba é eletrogênica causando um aumento da negatividade. Então, a atividade da bomba se opõe à automaticidade. E isso é verdadeiro, isso foi verificado experimentalmente. Fármacos que inibem a bomba, por exemplo, a albaína, esses fármacos eles aumentam a taxa de despolarização. Óbvio que tem um grau de inibição, né? Porque se você inibir demais, você desfaz o gradiente iônico que você para o coração. Óbvio. A própria digoxina faz isso, né? Os digitálicos. Você tem que ter um grau específico de inibição. Nem muito, nem pouco. Então você tem que ter um nível ótimo de inibição para ter os efeitos benéficos da bomba de sódio e potássio. E se você aumentar a atividade da bomba, você diminui o automatismo. Se você diminuir a atividade da bomba, você aumenta o automatismo, é aquilo que eu falei, né? Isso também explica porque, em parte, porque alguns digitálicos, por exemplo, porque a intoxicação por digitálicos também podem gerar fenômenos arrítmicos, podem gerar potenciais anômalos. Aqui, a corrente de sódio e potássio é uma corrente de efluxo de sódio da bomba, né? Como eu tinha falado. E aqui é um resumo, ó. A resposta lenta, você tem basicamente essa dinâmica de canais. A fase 4 é encabeçada, a fase inicial, né, da fase 4 é encabeçada pelos canais IF. O final da fase 4 pelos ICAT. Paralelo a isso, tem a desativação dos de potássio, como eu disse. E a fase 0 é feita pelo ICAL e a fase 3 é feita pelos ICAR de retificação retardada, IKR e IKS. É basicamente isso que eu tinha para falar em relação ao potencial de resposta lenta. Vamos adentrar agora na resposta rápida, que é característica do músculo atrial, do músculo ventricular, do feixe de His e das fibras especializadas de Purkinje. Aqui é o traçado básico, ó. Fase 4 também, fase 0, despolarização rápida. Aí aqui eu tenho uma repolarização transitória, chamada de fase 1. Eu tenho um nível de sustentação da voltagem, chamado de platô. E eu tenho uma repolarização final rápida, chamada de 3, fase 3. É basicamente isso. Notem, ó, que eu coloquei aqui ainda uma certa deflexãozinha positiva. Porque como eu vou falar, tanto o feixe de His quanto as fibras de Purkinje possuem algum grau de automatismo. Já o músculo atrial e ventricular, essa deflexão leve, ela não existe. O potencial, a fase 4, que é o potencial diastólico lento, né? Ele é totalmente reto. Isso no músculo atrial e ventricular, que não são tecidos que têm automaticidade, justamente porque não expressam canal IF, justamente porque não expressam ICAT, pelo menos não em quantidades significativas, né? Para gerar uma repercussão eletrofisiológica importante. Pelo menos isso. Continuando, agora detalhando como eu detalhei em relação à resposta lenta. Quem é que determina a fase 4? Na fase 4, eu tenho um leve. Um leve não, né? Eu tenho alguns canais diferentes. Sobretudo, o principal determinante da fase 4 da resposta rápida, ou seja, no músculo atrial, ventricular, feixe de His e Purkinje, é o chamado IK1. O IK1 ele é conhecido na quebrada como o canal de potássio de retificação de influxo, porque dependendo da voltagem da membrana, ele pode promover a entrada de potássio. Só que no nosso contexto, o potássio está mais concentrado dentro e o potássio vai querer muito mais sair do que entrar. Óbvio que ele é um canal de effluxo, ou seja, o potássio está vazando, está saindo por ele, não está entrando não. Apesar de ter esse nome aparentemente paradoxal, retificador de influxo, só quer dizer que num certo nível de voltagem, ele é muito mais eficiente em deixar potássio entrar do que potássio sair.
Só que a gente não está numa condição experimental, a gente está num contexto fisiológico. Num contexto fisiológico, com esses canais inseridos na membrana do miócito cardíaco, no pH fisiológico, na concentração iônica fisiológica, é o potássio que vaza, é o potássio que sai. E esse canal é o IK1, canal de potássio retificador de influxo. É o principal canal que determina o perfil da fase 4 da resposta rápida. E é por isso que a resposta rápida ela tem um potencial de membrana bem negativo. Enquanto eu não coloquei os valores aqui, mas enquanto o potencial diastólico máximo, que é o maior nível de potencial de repouso que a resposta lenta tem, é, sei lá, no máximo menos 60 ou menos 65, entendeu? Aqui é menos 90, novamente, não está mostrado, mas eu estou falando para você. Então, o potencial de membrana de repouso é cerca de menos 90 milivolts. E é justamente devido a essa abertura excessiva do IK1, esse canal de potássio de retificação de influxo. O potencial de ação vai vir lá do nó, vai chegar por condução eletrotônica, ou seja, por condução por dentro ou pelos feixes, né, do potencial de ação, e vai levar à fase zero do potencial de ação. Essa fase zero é a chamada despolarização rápida. Notem que a deflexão aqui, ó, ela é praticamente um ângulo de 90 graus, ó. Ela é muito positiva, então é um fenômeno muito rápido. Vai desse ponto aqui a esse ponto aqui em, um exemplo, 0,5 milissegundos. É muito rápido. É por isso que a gente chama de despolarização rápida. E ela é determinada por quem? Quem é que determina esse perfil? Quem é que gera esse perfil? É uma corrente de sódio chamada de INA, que são aqueles canais tradicionais de sódio, os NAVs, que é um canal de sódio aberto por despolarização, ou um canal rápido de sódio. Aquele mesmo canal que tem nos músculos esqueléticos, aquele mesmo canal que tem nos neurônios. Então, aqueles canais dos axônios normais são dessa mesma família. São canais inibidos pela tetrodotoxina, que é a toxina lá do baiacu, que promove o fechamento, o bloqueio desses canais aqui, né? E essa corrente é uma corrente de entrada de sódio, óbvio. Se está entrando sódio, a deflexão é positiva. Chegou aqui, essa corrente INA, esses canais de sódio, eles são rapidamente inativados, eles são rapidamente ativados e eles também são rapidamente inativados. Eles se ativam geralmente em 0,1 milissegundos, que a despolarização atingiu eles, e 0,9 milissegundos depois, ou seja, quando eles atingem 1 milissegundo de tempo abertos, eles se inativam. Notem que eu não estou falando que eles se fecham, eles se inativam. Mas para frente vou dizer a diferença entre fechar e se inativar. Então, ó, se inativaram. E aí eu tenho a abertura de outros canais que geram a fase 1, que é a fase de repolarização transitória ou repolarização precoce. Essa fase 1 é determinada por um canal chamado de ITO. ITO é um canal de potássio transiente de efluxo, transiente de saída. Ou seja, ele se abre rapidamente e deixa vazar um pouco de potássio e ele se fecha. Então, é uma corrente rápida e transitória de saída de potássio. Como a gente vai ver também, existem duas correntes ITO. Existe a ITO1, que é de potássio, e a ITO2, que na verdade é uma corrente iônica de influxo de cloreto. Mas isso não nos importa, como eu falei, eu não vou detalhar nesse nível. Mas só lembrando que esse ITO tem dois componentes, um mais rápido e um mais lento. Aí você tem a ITO1, que é potássio saindo, que é essa daqui, e você tem a ITO2, que é cloreto entrando. Mas isso também é mais em alguns locais específicos e nos interessa só de chamar de ITO. Corrente ITO a gente já é satisfatoriamente para o nosso entendimento aqui. Paralelo a isso, paralelo não, né? Sucedendo-se a isso, depois disso, a gente tem a fase 2. Essa fase 2 é a chamada fase de platô,
que é uma das fases mais importantes dessa resposta rápida. Claro que vai depender do tecido também. Em alguns tecidos, como o músculo ventricular, esse platô é mais sustentado, ele dura mais tempo. Já no músculo atrial, ele não é tão sustentado, ele não dura tanto tempo. E é durante o platô que o cálcio de fato entra. Então eu tenho dois canais aqui responsáveis pelo platô. O primeiro é o ICAL, que é aquele canal que eu já falei, de cálcio do tipo L, que é lento, e ele vai deixando o cálcio entrar. E eu tenho a abertura dos IKR, aquele que a gente já discutiu também. Ó. O R é o que é aberto primeiro, então o IKR é o Rapid, né, o canal mais rápido. Apesar de ser um canal de potássio com retificação retardada, ele é a isoforma mais rápida desse tipo de canal. E ele permite uma saída de potássio. Então, à medida que o cálcio entra, o potássio sai. É por isso que a voltagem ela se mantém por um certo tempo estabilizada. Se só o cálcio entrasse e o potássio não saísse, você despolarizava. Se só o potássio saísse e o cálcio não entrasse, você repolarizava. Por algum tempo, ó, durante esse traçado 2, o cálcio está entrando pelo ICAL e o potássio está saindo pelo IKR. Aí, chegando aqui no final da fase 2, a corrente ICAL começa a diminuir, porque esses canais de cálcio do tipo L vão começar a ser fechados, e aí eu tenho uma predominância dessa saída de potássio. O IKR continua aberto, o ICAL já está fechando ó, aqui, e outros canais também entram. O próprio IKS que eu tinha falado. Ó. O IKR também continua e o IKS também se abre. E aí o efluxo de potássio ele realmente vai predominar e aí a membrana vai repolarizar. Chegou aqui, o IK1 novamente domina. Resumindo, na fase 4 eu tenho uma predominância da saída de potássio, sobretudo pelo IK1. Chegou o potencial de ação que foi feito lá nos nós sinoatriais. Chegou aqui, abriu os canais de sódio dependendo de voltagem rápidos. Houve uma intensa entrada de sódio, despolarizou muito. Os canais de sódio foram inativados. Aí os canais de potássio do tipo ITO se abriram, permitiram uma saída leve de potássio e se fecharam bem aqui. A partir daqui, a entrada de cálcio pelo ICAL predomina, junto com a saída de potássio pelo IKR. Isso mantém o platô por um tempo, e aí o cálcio fica entrando nesse tempo. Ó. Então, o miócito, no caso, o miócito ventricular, com esse platô aqui, quer dizer que esse tempo é o tempo em que o cálcio entra para a contração. Então, quanto maior o platô, mais cálcio entra, mais forte é a contração. Quanto menor o platô, menor a contração, menos força o músculo vai gerar. Isso explica também, em partes, porque o átrio gera menos força que o ventrículo. É óbvio que o ventrículo ele é mais grosso, ele é mais espesso que o átrio. Sobretudo o esquerdo. O ventrículo esquerdo é mais grosso, é mais hipertrofiado do que o ventrículo direito. Os ventrículos são mais hipertrofiados do que os átrios, mas a gente também tem uma resposta eletrofisiológica diferente. Entra mais cálcio no ventrículo do que no átrio. E é justamente por isso que ele é maior e mais desenvolvido, porque o cálcio também ativa via de sinalizações que promovem essa hipertrofia. Né? É uma transdução mecânica. É a mesma coisa do músculo esquelético, a mesma coisa assim em termos didáticos. Né? Se a gente usa muito o músculo esquelético, ele cresce. E um dos motivos é a mecanotransdução, que é ativada por cálcio. Tem outros estímulos hipertróficos, óbvio, hormonais, de substratos, vias de sinalização, síntese proteica, biogênese mitocondrial, enfim, mas é isso. E aí o período refratário absoluto e o período refratário relativo também vou falar deles mais para frente. E aqui novamente uma revisão só para fechar. Fase 0 é predominantemente uma entrada de sódio pelos naves, pelos canais de sódio rápidos, dependendo de voltagem. Fase 1, uma repolarização transitória. Ó, notem que aqui eu coloquei ó, ITO1, que é um canal de afluxo de potássio,
e o ITO2, ó, que é um canal de influxo de cloreto. Aqui eu especifiquei, mas não precisa para os nossos níveis aqui que eu estou falando, não. No platô, na fase 2, eu tenho entrada de cálcio e saída de potássio, ICAL, que promove a entrada de cálcio, e o IKR e o ITO2 são os canais de potássio, né? E, canais de potássio aqui, na fase 3, a repolarização é o IKR, o IKS, e o IK1 começa a se abrir. E na fase 4, o IK1 domina, sobretudo. É isso, né? O tempo também já está se esgotando. Tem mais ou menos entre 15 e 20 minutos. Eu vou tentar correr um pouquinho mais aqui essa parte. A parte mais importante já foi falada. O músculo atrial e ventricular, feixe de risco de Purkinje, aquilo que eu tinha dito. Só para mostrar a diferença do músculo atrial para o músculo ventricular. Olha o nível de platô. O músculo ventricular tem um platô mais sustentado, mais desenvolvido. Já o músculo atrial, olha o platô dele, decai muito, quase não tem platô. Então, aqui o cálcio entra bem menos. O cálcio entra daqui para cá, mais ou menos, ó. Daqui, ó, para cá. Aqui o cálcio fica entrando, ó, daqui para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. O cálcio deixa de entrar mais ou menos aqui. Então, o ventrículo ele permite a entrada muito maior de cálcio do que o átrio, porque o platô do ventrículo ele é maior, ele é um platô sustentado. O átrio quase não tem platô sustentado praticamente. Então o átrio tem um menor platô. Isso se deve a quê? Porque tem uma maior corrente TO, que é essa corrente aqui, ó, que realmente ela não se desfaz, ela continua repolarizando. Então não é uma repolarização só transitória, ela é um pouco mais crônica, digamos assim, não é tão aguda. E também a corrente IKR é maior, daquele canal de potássio com retificação retardada rápido que eu falei. É maior, ou seja, vaza mais potássio do átrio, entendeu? Se vaza mais potássio, repolariza mais rápido. Se repolariza mais rápido, não sustenta platô. Se não sustenta platô, não entra tanto cálcio. E isso condiz com a função fisiológica, é redundante, mas né? Com a função no contexto fisiológico dos átrios, que é serem uma bomba de escorvo, uma bomba adicional. Não é a verdadeira bomba geradora de pressão que o ventrículo é. E aí, óbvio, o ventrículo tem maior platô por quê? Porque tem uma menor corrente TO e tem uma menor corrente IKR. Logo, a repolarização dele é um pouco mais lenta. Não é tão rápida e não é tão aguda. É mais espaçada no tempo. Por isso, o ventrículo pode gerar um platô mais sustentado. E a automaticidade? Falar um pouquinho mais detalhadamente da automaticidade. Tá aqui a resposta 4, né, que eu tinha falado, ó. Fase 4 é uma despolarização lenta durante a diástole, atingiu o limiar, ó, potencial de ação e pronto. Essa automaticidade, o que ela é? Como eu já tinha falado, ó, ela é uma despolarização lenta e progressiva, que ela decorre principalmente da interação entre três correntes iônicas membranares dependentes de tempo e voltagem. Já falei, eu estou só deixando bem fechado aqui. A primeira corrente é uma corrente decrescente de efluxo de potássio, ou seja, esses canais IKS e IKR vão se fechando e essa corrente vai diminuindo, ou seja, a célula vai perdendo menos carga positiva, logo ela vai se despolarizando lentamente. Isso também se deve a uma corrente crescente de influxo de sódio pelo IF, aquele canal lá que eu já falei bem dele no começo, e por uma corrente crescente de influxo de sódio através do NCX. Também falei disso lá, até corrigi, né? Então, à medida que o cálcio entrou, o sódio vai ter que ser jogado. À medida que o cálcio entrou, esse cálcio vai ter que ser jogado para fora às custas da entrada de sódio. Então, vai ter um nível de despolarização promovido por essa troca de sódio com cálcio. Basicamente isso. E por fim, eu tenho uma corrente crescente do influxo de cálcio pelo ICAT. Lembrando, as mais importantes são corrente crescente de sódio pelo IF, corrente
crescente de influxo de cálcio pelo ICAT e a corrente decrescente de efluxo. Essa corrente crescente de influxo de sódio, através do NCX, ela é adicional. Devia até ter colocado ela por último aqui, e com uma corzinha, mas enfim. É basicamente isso. Então são essas 4 correntes aqui. Eu botei 3 porque são 2 de sódio, né? Então seria uma de sódio, uma de potássio e uma de cálcio, né? Por isso que eu coloquei 3 ali. As de sódio estariam no mesmo balaio, mas eu discriminei aí, né? Aí as diferenças, ó. Células autoexcitáveis. Se eu pegar 2 células autoexcitáveis, se eu pegar um nó como exemplo, o nó sinoatrial, se eu pegar uma fibra de Purkinje, que também é uma célula autoexcitável, por que elas são diferentes? O que o nó sinoatrial tem que a fibra de Purkinje não tem? Ou vice-versa? O nó sinoatrial, ele vai expressar maior canal IF, ele vai ter uma ausência de corrente K1, então o nível de potencial de repouso dele não vai ser tão elevado, ou seja, não vai ser tão negativo. Isso também já expliquei, é por isso que os nós eles têm um potencial de repouso, potencial diastólico máximo, que é o maior nível de potencial de repouso, de menos 60, menos 65 no máximo. Isso é devido à ausência dessa corrente K1 que está desativada nos nós sinoatrial, que não existe no nó sinoatrial, pelo menos não em uma significância fisiológica. Uma menor permeabilidade ao potássio, óbvio, se tem uma menor a ativação de K1, tem uma menor permeabilidade ao potássio. Logo, tem um menor potencial de repouso. Logo, vai ter uma maior velocidade de despolarização diastólica. Se tem um menor potencial de repouso, está mais próximo do limiar. E o que é que leva, de fato, à geração do potencial de ação? É a subida do potencial de repouso em direção ao potencial limiar, entendeu? É a ida do potencial de repouso ao potencial limiar. E quanto menor for o potencial de repouso, ou seja, quanto mais positivo ou menos negativo, maior é a velocidade de despolarização diastólica. Ou seja, o nosso sinoatrial ele é o marcapasso mais rápido por essas características. Tem mais IF, tem menos IK1, tem menos permeabilidade ao potássio e tem um menor potencial de repouso. É por isso. E as fibras de Purkinje? Tem uma menor expressão de IF, tem uma predominância da corrente K1, tem uma maior permeabilidade ao potássio, tem um maior potencial de repouso. Logo, se o potencial de repouso dele é bem mais negativo, ele está mais distante do limiar. Se ele está mais distante do limiar, ele vai ter uma menor velocidade de despolarização diastólica, vai levar mais tempo. Se ele leva mais tempo, ele é um marcapasso mais lento. É basicamente por isso. Aqui é só para mostrar a diferença. Ó. Enquanto a despolarização diastólica lenta do nó sinoatrial gerou 2 despolarizações que resultaram no potencial de ação, olha, essa fibra de Purkinje aqui, ó, nem chegou ainda. Ela tem que tocar aqui para gerar um potencial de ação. Então, ó, ela leva muito mais tempo para tocar no limiar. Já o nosso sinoatrial não, ó, ele toca mais rápido, porque o nível de potencial de repouso dele, como eu disse, é um nível que está mais próximo do limiar, ou seja, é um nível menos negativo, aqui é um nível mais negativo. É basicamente por isso. Aí aqui, ó, é a diferença entre os diferentes marca-passo. Eu tenho o nó sinoatrial puxando o bonde, despolarizando entre 8 a 100 batimentos por minuto. Eu tenho o nó atrioventricular despolarizando numa taxa de 40 a 60 batimentos por minuto. Eu tenho o feixe de His despolarizando numa taxa de 20 a 40 batimentos por minuto. E eu tenho as fibras de Purkinje numa taxa de 10 a 30 batimentos por minuto. Então a ordem de frequência, é óbvio, é essa ordem que está aí, de cima para baixo. Nó sinoatrial, atrioventricular, His e Purkinje. Sendo que, quando o nó sinoatrial não pode mais gerar potencial de ação, o nó atrioventricular assume. Num caso de bloqueio do nó atrioventricular, quem assume é o feixe de His. Num caso de bloqueio do feixe de His, quem assume é a fibra de Purkinje. Só que, como eu falei, ó, as fibras de Purkinje elas não mantêm um batimento muito
compatível com a vida. Então, de 10 a 30 batimentos. Ainda é compatível com a vida, porém, tem um risco muito grande aqui de uma assistolia, ou seja, de uma parada cardíaca. Já o nó atrioventricular, ele assume até de boa, de boaça. Mas a fibra de Purkinje já tem uma certa dificuldade em manter uma frequência cardíaca compatível com o nível de débito cardíaco, né? Saudável, óbvio. E só para olhar aqui, ó, o nó sino atrial da gente despolariza numa taxa de 80 a 100 batimentos, ou seja, é uma taxa bem grande. Porém, os nossos batimentos normais, da maioria das pessoas, é entre 60 e 70, ou seja, a nossa frequência cardíaca é menor do que a taxa de despolarização dos batimentos feitos pelo nosso sino atrial. Isso se deve porque a gente tem um freio parasimpático, né? Como eu já falei em outras aulas. Só para deixar claro. Eu tenho o período refratário. O período refratário aqui, eu tenho o absoluto, que é o período no qual o tecido cardíaco não pode ser excitado novamente. Ou seja, é incapaz de gerar um novo potencial de ação. E ele se deve a quê? A inativação da maioria dos canais rápidos de sódio. E aí você tem este período de inexcitabilidade. E aí você tem o período refratário relativo. Ó. É o período no qual o tecido cardíaco está com excitabilidade reduzida. Porém, ele pode sim responder a um estímulo, desde que ele seja forte o suficiente, desde que ele cause uma alteração de voltagem, uma despolarização mais acentuada. E o que é que causa esse período refratário relativo? Eu tenho alguns canais rápidos de sódio, que ainda estão inativados. No absoluto, a maioria ainda está inativado. Aqui apenas alguns. E outra causa é o excesso de saída de potássio. Então, por exemplo, o IK1 está deixando vazar muito potássio. E aí a célula ou está no fim da repolarização ou está hiperpolarizada, ou seja, está com potencial de repouso um pouco maior do que o normal. Se é para ser menos 90, está menos 100, por exemplo. E eu tenho o período refratário efetivo, que é basicamente a mesma coisa de absoluto. É o período no qual o tecido cardíaco até gera uma resposta, porém, ela não vira potencial de ação, ela não pode ser propagada. Então, período refratário efetivo, ele é quase sinônimo de período refratário absoluto. E os mesmos motivos do PRA. Aqui é só para mostrar a dinâmica que explica o período refratário absoluto. Ó. O canal de sódio, eu vou explicar muito rapidamente, ele coexiste em 3 estados. Ele pode estar no estado fechado, que é durante o repouso, ele pode estar no estado aberto, que é durante a condução da despolarização, e ele pode estar no estado inativado, que é durante o fim da despolarização. Então, no pico da despolarização. E a dinâmica é essa, ó. O canal está fechado lá no repouso, há uma despolarização e ele abre. Depois de um certo tempo ele se inativa. E aí depois ele volta para o estado fechado. Essa dinâmica de fechamento para abertura é voltagem dependente. Ou seja, é uma despolarização que faz o canal que está fechado se abrir. Beleza. É voltagem dependente. Uma vez que ele se abriu, ele vai se inativar. E isso não é mais voltagem dependente, é tempo dependente. Essa bolinha aqui, ó, essa comporta de inativação, ela vai ocluir a parte interna do poro do canal. E aí vai inativar o canal. E esse canal só vai se desinativar se a voltagem retornar para os níveis normais, ou seja, depois de uma repolarização. Essa é a dinâmica do funcionamento dos canais rápidos de sódio. Então, enquanto os canais de sódio estão inativados, ou seja, enquanto a membrana está despolarizada ou levemente repolarizada, os canais estão inativados e a célula não pode se excitar, ela está em período refratário absoluto. Uma vez que a membrana se repolarizou totalmente, aí a maioria dos canais já estão em estado fechado, ou seja, podendo se abrir. E aí a célula volta para período normal, um período de repouso. Antes disso, ela fica um pouco em período refratário relativo e depois volta à estabilidade normal. Resumindo, aqui são as diferentes correntes iônicas, ó, os diferentes canais, tem canais que eu nem citei aqui, mas só para a gente ver
E aqui são as correntes. Aí vocês podem ver melhor depois. Mas não tem tempo. Que também é só uma tabela para resumir tudo, ó. Não tem tempo para explicar. Ó, eu vou pular ECG porque eu creio que alguém vai falar e eu ainda tenho uma última parte para falar. Mas ECG, acho que durante outras aulas do simpósio vão falar, né? É que era só para correlacionar o ECG com essas alterações. Mas eu já correlacionei lá, mais ou menos. Então, porque não tem tempo. E eu tenho o acoplamento, excitação, contração. O acoplamento, excitação, contração é justamente para esses fenômenos elétricos ali que eu mostrei, eles gerarem uma contração. Então, aquele potencial de ação vem, ó, abre um canal de cálcio do tipo L, aquele canal que eu citei. Esse canal de cálcio do tipo L permite a entrada de cálcio. O cálcio vai se ligar na isoforma 2 dos receptores de rianodina. O receptor de rianodina também é um canal de cálcio do retículo sarcoplasmático e vai deixar vazar cálcio. E aí, o cálcio que entra através da membrana, juntamente com o cálcio que sai do retículo, inunda o citoplasma e vai se ligar aqui nas miofibrilas, ó, e vai promover a contração muscular. Tá aqui novamente, que é uma animação também que não tem tempo. E aqui é o receptor de rianodina, aquele que eu falei. O cálcio entra aqui, se liga ao receptor rianodina tipo 2 e promove a saída de cálcio. Para quê? Para justamente deslocar a tropomiosina que cobre os sítios ativos da actina. Então o cálcio chega, se liga à troponina, ó, a unidade C da troponina. A troponina desloca a tropomiosina e a tropomiosina deslocada permite a ligação da cabeça da miosina com o sítio ativo da actina. Para quê? No final das contas, ó. Então, o potencial de ação vai aumentar a concentração de cálcio para promover uma força de contração, para fazer com que o coração funcione como uma bomba. Então, são fenômenos que um é a causa do outro. O potencial de ação faz o cálcio entrar, ó, sobretudo durante o platô. Tá vendo aqui, ó? Então, o cálcio entra, ó, durante o platô. E à medida que o cálcio entra, a força de contração aumenta, porque as pontes cruzadas são formadas. É isso. Então, o potencial de ação existe para aumentar a concentração de cálcio, para aumentar a força de contração, para aumentar a tensão, para aumentar a pressão, para fazer o sangue se mover. No final das contas, é para promover um delta P, sendo o lado de maior pressão dentro das câmaras cardíacas, dentro dos ventrículos, que é para onde o sangue tem que sair, né? É de onde o sangue tem que sair, para os leitos arteriais e venosos, que é para onde o sangue tem que ir. Então, no final das contas, o leito arterial de maior pressão faz com que o sangue vá para o leito venoso de menor pressão. E nesse caminho, nessa brincadeira, perfunda os tecidos e nutra-os com oxigênio e os substratos, glicose, ácidos graxos, os micronutrientes, as vitaminas, e retire os produtos indesejados. Amônia, ureia, H+, enfim. E promova essa dinâmica aí de funcionamento. Aqui é só para mostrar, ó, como a actina se interage com a miosina, mas também não tem tempo, ó. E aí é isso que gera a força de contração. O tempo tá acabando, eu tô terminando. E aí o resumo é isso. Potencial de ação veio, abriu o canal de cálcio, cálcio entrou, promoveu uma saída de cálcio do retículo, contraiu. É isso. O cálcio volta para o retículo ou sai através da membrana, pela cerca, ou por uma cálcio ATPase, ou pelo NCX, aqui o trocador de sódio cálcio. E aí o músculo relaxa. Se ele contrai, a gente chama de sístole, e aí ele ejeta sangue. Se ele relaxa, a gente chama de diástole, e ele recebe o sangue, ele se enche de sangue. É basicamente isso. E para finalizar, tentar fazer aí nos últimos 5 minutos, para fechar 1h40, já um pouco mais, a modulação autonômica. Eu tenho a inervação do coração, é o plexo cardíaco que faz isso. Ó, são vários nervos, sobretudo nervos simpáticos e parasimpáticos. Sobretudo o vago,
ele é o principal nervo que inerva o coração em relação ao parasimpático. E eu tenho a seguinte dinâmica. Ó, o vago sai lá do núcleo motor dorsal do vago, a fibra pré-ganglionar dele faz sinapse nos gânglios intramurais aqui do coração e inerva o coração. O vago inerva sobretudo o nó sinoatrial e o nó atrioventricular. Tá aqui o nó sinoatrial e o nó atrioventricular. É onde o vago inerva e ele joga acetilcolina. E aqui dos segmentos superiores torácicos, ó, T1 até T4, você tem os nervos simpáticos, neurônio pré-ganglionar, faz sinapse nas cadeias paravertebrais, neurônio pós-ganglionar, nervo cardíaco simpático, e inerva todo o coração, inerva os nós e inerva o ventrículo. Mas, sem dúvida, a predominância de inervação é parasimpática, a predominância de funcionalidade, aquilo que eu disse, é o freio parasimpático. Então, o coração ele sofre uma leve bradicardia em relação à despolarização espontânea do nó. Como eu disse, o nó quer despolarizar em 100, 90 batimentos. Já o parasimpático, ele mantém uma descarga contínua do vago, jogando acetilcolina constantemente. E aí mantém o batimento entre 60 a 70 batimentos por minuto em pessoas normais não treinadas. Uma pessoa treinada, um atleta, ele tende a ter uma frequência cardíaca menor, porque o coração é mais eficiente. Então o volume sistólico é maior e a frequência é menor, o débito cardíaco dele é igual. Resumindo, simpático inerva mais ventrículo, ou seja, controla mais a força de contração, e o parasimpático inerva mais os nodos e controla mais a frequência cardíaca. Pensou simpático, pensou em força de contração. Pensou parasimpático, pensou em frequência cardíaca. Então os dois sistemas se complementam. Tem um efeito que a gente chama de efeito cronotrópico. É o efeito sobre a frequência cardíaca. Óbvio, ele tem que se dar no nó sinoatrial. Então, no nó sinoatrial, o parasimpático, quando quer causar bradicardia, ele joga a acetilcolina, ativa os receptores M2 e causa diminuição da frequência cardíaca. A esse efeito chama-se de efeito cronotrópico negativo, conhecido na quebrada como bradicardia. Estou falando rápido porque realmente o tempo já se esgotou. E o nó sinoatrial, ao sofrer a ação do simpático, que joga noradrenalina, ativa o receptor beta-1, eu tenho um efeito de aumento da frequência cardíaca. A esse efeito chama-se de efeito cronotrópico positivo, vulgo taquicardia. O efeito cronotrópico positivo, o mecanismo dele é basicamente o seguinte, ó. Você tem o receptor beta-1 mediando seus efeitos. O receptor beta-1 é um receptor acoplado à proteína G, aí o ATP é quebrado e se transforma em AMP cíclico pela adenilato ciclase, ativa a pKa, essa pKa vai fosforilar aqueles canais principais lá no nó sinoatrial responsáveis pelo automatismo, o IF e o ICAT. Então o IF ele vai ficar mais sensível, ou seja, ele vai se ativar num nível maior de hiperpolarização. Então ele vai conduzir mais sódio, o ICAT vai conduzir mais cálcio. Resumindo, eu vou tornar a despolarização diastólica lenta um pouquinho mais rápida ou menos lenta. E aí eu vou ter aquele efeito de aumentar a frequência cardíaca. O efeito cronotrópico negativo, obviamente, é o oposto. Eu tenho 3 formas de causar efeito cronotrópico negativo. Quem faz isso é a acetilcolina. Eu não vou detalhar porque realmente não tem tempo. Mas a acetilcolina, ao ativar o M2 e reduzir a sensibilidade do IF, ela faz com que esse IF seja ativado numa menor hiperpolarização. É o contrário do que eu falei para o simpático no slide passado. E aí vai reduzir a inclinação da despolarização de fase 4. Ou seja, vai tornar a despolarização diastólica lenta mais lenta. Tá aqui, ó. Essa é a velocidade normal. O vago, quando é ativado e joga acetilcolina, ele faz com que a despolarização seja mais lenta, ó. Então eu levo mais tempo para atingir o limiar. Isso diminui a frequência cardíaca. Aqui é um outro mecanismo, aumento do potencial diastólico máximo. Como eu disse, potencial diastólico é o potencial de repouso máximo. Então, ó, eu distancio do limiar. Logo, eu diminuo a
velocidade ou diminuo ou aumento o tempo que eu vou gerar o potencial de ação. Resumindo, eu também diminuo a frequência cardíaca. E o terceiro mecanismo de causar efeito cronotrópico negativo é o aumento do potencial limiar. Aumentando o potencial limiar, eu faço o quê? Eu distancio o potencial de repouso ao potencial limiar. Logo, eu aumento o tempo para atingir o limiar. Se eu aumento o tempo para despolarizar, eu aumento o tempo para gerar potencial de ação. Logo, eu aumento o tempo entre os batimentos. Eu diminuo a frequência cardíaca. É um efeito cronotrópico negativo. O mecanismo é aquele que eu disse, é o contrário. Eu abro canais de potássio e eu fecho os canais IF e o ICA. É o oposto lá do AMP cíclico, da PKA que o simpático gera. Resumindo, eu tenho essa dinâmica aqui. O parasimpático, para causar efeito cronotrópico negativo, sobretudo distancia o potencial de repouso até tocar o limiar, e o simpático faz o contrário, aproxima. Logo, o simpático aumenta a frequência cardíaca, o parasimpático diminui. O efeito dromotrópico é relacionado à condução do potencial, e ele se dá no nível atrioventricular. Aí o parasimpático é basicamente o mesmo efeito. Ativa M2, diminui a condução, efeito dromotrópico negativo, diminui a velocidade de condução. E o simpático, o contrário. Ativa beta 1 e aumenta a velocidade de condução. E por fim, eu tenho o efeito inotrópico. O efeito inotrópico diz respeito à força de contração. O parasimpático reduz e o simpático aumenta. Lembrando que o simpático ele é muito mais eficiente em aumentar a força do que o parasimpático em reduzir. Pelo aquele motivo simples. O simpático inerva muito mais o ventrículo do que o parasimpático. O parasimpático domina a frequência, o parasimpático domina a frequência e o simpático domina a força. E o mecanismo é o aumento da entrada de cálcio, porque é o cálcio que gera a força de contração. E aí a PKA, fosforila, o ICAL, aquele canal cálcio tipo L, fosforila o receptor de rianodina, fosforila a própria cerca. Enfim, o coração ele fica mais eficiente em aumentar os níveis de cálcio e aí ele se contrai mais forte. Esse é o efeito. E aqui é a dinâmica final. Eu tenho o efeito inotrópico positivo puxado pelo simpático, noradrenalina e adrenalina, e eu tenho o efeito inotrópico negativo puxado pela acetilcolina, pelo parasimpático. Aqui é o resumo. E é isso, meu povo. As referências, Margarida de Mello Aires, Guyton, né? O Boron, o Levi e a Silverton. Sem dúvida nenhuma, para mim, se você puder ler esses 5 livros, você vai ficar muito expert em fisiologia cardiovascular. Sem dúvida, os melhores para mim são a Margarida e o Boron. Tem outro livro que eu não coloquei aqui, mas também dei uma lida nele, o Rui Curi. O Rui Curi também é muito bom em fisiologia cardíaca. O Guyton, nessa parte eletrofisiológica propriamente dita, ele não é muito bom. Ele é bom em outras partes, funcionamento da hemodinâmica, sobretudo a fisiologia vascular. A fisiologia cardíaca, em termos eletrofisiológicos, o Guyton não é muito bom. Eletrocardiografia, o Guyton é até bom, mas eletrofisiologia ele não é muito bom, não. Ele não fala, sobretudo, de vários canais que eu citei. Agora o Boron e a Margarida são bem mais detalhados. O Berne também é muito bom. E é isso. Rui Curi eu aconselho também. E aqui, quem gostou da aula, tem muito mais em relação a isso na minha plataforma. Tem uma plataforma chamada de Afísio, para quem não conhece. É uma plataforma de cursos online, que é o endereço dela, afiziocursos.maestros.com. Colocou a Afísio no Google, você vai achar. E alguns canais aqui que eu sempre coloco conteúdo. Você tem o próprio canal do YouTube. Só colocar a Físio no YouTube também tem vários trechos de aula que você pode ver. Aqui no Telegram, também colocar a Físio lá no Telegram, você entra no nosso canal, tem muita coisa que eu coloco lá. No Instagram, pode colocar Professor Aclerton ou o nome da minha empresa, a Físio, né? Também você vai achar muita coisa lá.
E aqui são alguns cursos, ó. Tem fisiologia e patologia cardiovascular, fisiologia e patologia endócrina, neuro, enfim. São os cursos disponíveis lá na minha plataforma, perfazendo quase 300 horas de aula aí. Então, nesse nível de aprofundamento sempre. Até mais, porque aqui eu tive que falar mais rápido. Por fim, aqui é o meu contato, acleiton.hotmail.com, contato afisio@hotmail.com e as redes sociais lá do Instagram, como eu falei. Foi uma honra, me desculpe aí ter excedido um pouquinho do tempo, então o pessoal do simpósio vai ter que começar um pouquinho mais cedo, provavelmente. Enfim, é isso, foi um prazer. Qualquer coisa pode mandar o direct aí com dúvida, como a aula foi gravada, então não vou ter essa noção de feedback, mas é importante que vocês comentem lá na seção de comentários mesmo algumas dúvidas, que depois eu vou lá ver o vídeo direitinho. E é isso, meu povo, foi um prazer e bom resto de simpósio e boa noite. E fiquem com Deus. É isso.